A chegada de uma criança muda a rotina de pais e mães. Isso impacta também na carreira dessas pessoas que precisam conciliar maternidade, paternidade e carreira. O desafio tem mão dupla. Tanto colaboradores quanto empresas precisam lidar bem com isso. O tema é oportuno porque o podcast está indo ao ar 2 dias depois do Dia das Mães de 2022. Meu nome é Cássio Politi e é desse tema que nós vamos tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para o bate-papo de hoje, a gente tem 2 convidadas, como não poderia ser diferente, 2 mulheres que vivem bastante intensamente, profissionalmente inclusive, o tema que a gente vai abordar hoje. Eu vou começar pela nossa convidada, que é a Michele Terni, CEO e cofundadora da Filhos no Currículo, uma consultoria de impacto que é parceira das organizações nesse ambiente pró-família. Ao longo do papo você vai entender o que tudo isso significa. Michele, grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa nossa conversa hoje, Michele. Obrigada, Cássio. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. E a gente que agradece. E aqui pelo lado da Robert Half, eu tenho a satisfação também de anunciar a Mariana Orno, que é Senior Manager, responsável pelas áreas de tecnologia e legal em São Paulo, na Robert Half. Mari, obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo também. Oi, pessoal! Grande prazer estar aqui com vocês para colaborar com esse tema que é tão importante hoje. É isso aí. Então temos essa dupla aí, Michele Terni, Mariana Orno, para esse bate-papo. E deixa eu começar aqui colocando um tema para vocês, né? Porque o número de partos vem caindo no Brasil, né? Ainda assim é um número bem alto, são quase 3 milhões de brasileiros nascendo a cada ano, né? Então se tem uma criança nascendo, tem necessariamente uma mãe, quase sempre um pai envolvidos, né? E não precisa fazer muito esforço para concluir que são, então, milhões de pais e mães que trabalham e que precisam conciliar maternidade ou paternidade com o trabalho. A pergunta inicial que eu quero fazer é: como as empresas lidam com colaboradores que optam por ter filhos? Boa, Cássio. Eu brinco que a gente ou tem um filho ou é filho de alguém, né? Então, realmente, estamos todos e todas na jornada da parentalidade. Eu como especialista em equidade de gênero, consultora em muitas organizações via a consultoria Filhos no Currículo, percebo que essa é uma pauta que crescentemente, ainda bem, tem chamado a atenção, né? As organizações, elas têm percebido que as pessoas são seres integrais, né? E que não dá para a gente desligar a nossa chavinha da vida pessoal e ligar apenas a vida profissional. Acho que a pandemia, nesse sentido, acelerou muitas transformações, porque dentro da nossa casa, por muitos meses, todos esses papéis conviveram de uma maneira sobreposta. Então, a sensação que eu tenho, a percepção é que as empresas muitas vezes acordaram para a pauta e entenderam que, ao planejar uma estratégia de equidade de gênero, é impossível a gente não falar da chegada de uma criança na vida dos seus cuidadores. Então, a percepção é que, sim, esse tema ele começa a chamar a atenção e que bom. Eu acredito, assim, que, como a Michele falou, né, é um grande desafio para o mundo, não só para o mundo corporativo, fazer inclusão. E a gente vem nessa toada muito grande, né, de falar de inclusão, de falar de diversidade, e esse é um tema que agrega diversidade e inclusão na sua grande especificidade, né? E é um tema que é complexo, mas, ao mesmo tempo, agrega muito valor. A gente tem aqui na Robert Half, por exemplo, 58% do quadro de funcionários são profissionais, são mulheres, e das mulheres a gente tem 31% mães, né? Então, é uma empresa que investe muito nesse valor agregado da mulher,
e obviamente eu fico muito orgulhosa de fazer parte disso, porque eu também sou mãe, né? Eu costumo dizer que eu sou gerente e mãe do Henrique, que tem 5 anos, né? Porque é uma verdadeira conciliação. Mas, a grosso modo, todo mundo tem que fazer essa mudança de chave, tanto a mãe, né, quanto as pessoas que convivem com essa mãe nos diferentes papéis, nas diferentes funções que ela exerce dentro de uma corporação, né? É uma questão coletiva. E legal você trazer isso, Mari, a visão de como é que está esse quadro dentro da realidade de vocês. Acho que vale eu trazer um pouquinho também da realidade do mercado de forma geral para complementar essa conversa. Esse número não é um número novo, né? Ele tem sido muitas vezes apresentado, mas eu gosto sempre de trazer ele para o papo, de que praticamente metade das mulheres saem ou são saídas do mercado de trabalho em até 2 anos depois da chegada dos filhos. Tirando os números e colocando vidas, né? Que eu também faço sempre essa reflexão. Gente, é metade da força de trabalho, né? Imagina a quantidade de talento que nós investimos, que nós treinamos, né? E que estão saindo do mercado de trabalho. O que nós aqui, enquanto pessoas que atuam nessa área de diversidade e inclusão, podemos fazer para que as empresas se tornem realmente parceiros, né? Para que toda essa potência que nasce na gente junto dos filhos, eu tenho 2 também, o Tom e o Alex, que são meus 2 meninos, me agregam todos os dias na minha carreira, né? Eu me sinto uma melhor profissional por no exercício diário da parentalidade, eu treino muitas habilidades que me agregam no currículo. E no momento que as organizações não acolhem essas transformações, existe uma evasão enorme de talentos que estão indo pelos ares. Olha, esse número para mim é novo, tá, Michele? Não é para você que é uma especialista e lida todo dia com isso, e é um número que diz muita coisa, né? E a Mari citou o exemplo da própria Robert Half como uma empresa que lida bem, né, com a parentalidade e tudo. Mas a minha percepção, pelo menos, e eu quero ouvir vocês, é de que não existe uma uniformidade nisso, né? Existem diferentes tratamentos, diferentes níveis de maturidade até das empresas em relação a isso. Tá certa a minha percepção? Existem... dá até para classificar esses níveis de maturidade de alguma forma? Sim, Cássio, dá para a gente trazer essa percepção que você tá contribuindo no que a gente chama de estágios de consciência, né? Ou seja, o nível de maturidade das organizações em relação à consciência sobre a jornada da parentalidade. E eu vou aqui caminhar com vocês sobre esses diferentes estágios para a gente entender o que cada um se trata. Então, começando aqui pela inconsciência, né? Inconsciência são as organizações que nem pararam para pensar nessa pauta. Poxa, por que eu preciso falar de parentalidade nas empresas? Por que isso faz bem para os negócios, para os meus colaboradores e colaboradoras? Né? Esse é realmente uma pessoa que está totalmente fora da consciência em relação a essa pauta. Na sequência, a gente migra para o nível de consciência, ou seja, aquelas organizações que já levantaram aqui a anteninha de que é importante a gente pensar na parentalidade, mas eu não sei na prática como eu começo essa conversa. Na sequência, a gente tem empresas que são iniciantes, ou seja, já começaram a, pelo menos, conhecer a sua população, já fizeram alguns censos, já fizeram algumas sensibilizações, e estão querendo realmente transformar o tema da parentalidade das organizações e entenderam que se a gente quiser promover uma estratégia de equidade de gênero, a gente precisa olhar com uma lupa na realidade de pais e mães. E, na sequência, a gente vai para uma posição de protagonismo e até influência, ou seja, organizações que são protagonistas, que oferecem os melhores benefícios, políticas, que têm uma cultura, e eu vou trazer essa palavra muitas vezes aqui no nosso papo de hoje, mas que vivem na prática os seus valores, porque senão os valores eles só vão ficar lá no papel e nada vai acontecer. E no último estágio de influência, a gente traz aqui as empresas que são benchmarks de mercado, que ditam tendências, que vão no limite dos benefícios, oferecem licenças parentais, né? Então, dá para a gente classificar as empresas nessa escala, entendendo que a transformação ela é sempre formada, eu também gosto de trazer isso, muito por uma engrenagem, que passa pela engrenagem de processos e políticas, pessoas e cultura, liderança, né? Se uma coisa não está engrenada na outra, a transformação também na criação de um ambiente de trabalho pró-família não acontece na prática.
Cássio, do ponto de vista aqui, especialista em recrutamento, eu posso afirmar que você está correto, né? Embora a gente esteja caminhando num crescente aí de evolução, e acho que todos nós somos partes disso, inclusive nós, recrutadores, para que o mundo avance, né? E para que a gente mostre um impacto positivo sobre isso, infelizmente, ainda temos bastante influência aí de alguns quesitos mais fechados e pragmáticos e paradigmas, eu diria, para a contratação, né? Então, acho que a gente está em evolução, como eu disse, mas há um caminho ainda árduo a se percorrer. E, Michele, até aproveitando o que você trouxe, que eu acho bastante interessante, né? Como que você verifica o maior impacto disso que você trouxe, dessas classificações? São das pessoas da própria corporação, são das pessoas que eventualmente não têm filhos e têm dificuldade, né, de entender o valor agregado disso. Qual que é a tua percepção em relação a isso? Se eu entendi bem a sua pergunta, Mari, você está trazendo aqui como é que a gente mapeia a evolução das organizações dentro dessa classificação, dentro desses estágios de consciência, certo? Exato, e na verdade, quais são as maiores influências, né, para que a gente não possa avançar? Legal. Então, eu acho que tudo que a gente quer realmente quantificar e mapear, a gente precisa quantificar, né? Precisa realmente trazer isso em forma de metas, em formas de objetivos concretos, para a gente conseguir mapear a evolução. Então, uma das primeiras recomendações dentro dos nossos trabalhos de consultoria é definir realmente KPIs de controle, né? Para que a gente consiga mapear a evolução da organização dentro dessa escala de maturidade na jornada da parentalidade. Quais são possíveis indicadores aqui para a gente mapear, que eu acho que é importante o pessoal que está ouvindo a gente saber? Primeiro, a questão do turnover, né? Então, pensando especificamente em quem volta de licença, essa pessoa volta, essa pessoa sai, né? Então, é importante a gente adaptar, a gente controlar esse indicador, ele é muito relevante para a gente. Nos nossos processos seletivos, nós temos num shortlist mulheres, profissionais com filhos, gestantes, né? Tem como fazer isso de uma maneira caseira, que é o famoso teste do pescoço, que também é super, funciona super, eu recomendo que seja sempre feito, olha para o lado, vê se realmente você consegue perceber pessoas de grupos minorizados fazendo parte desses processos seletivos, mas, né, numa maneira mais controladora aqui, vamos entender quantas pessoas fazem parte de shortlists e tudo mais. Importante também, pensando numa grande organização, mapear a quantidade de partos prematuros, custos com sinistralidade, porque isso também é um indicador de quanto a organização está cuidando do pré-natal dessa pessoa, né? Então, a gente tem já muitos dados de mercados que mostram uma relação direta entre um pré-natal bem cuidado, né? E uma diminuição no índice de partos prematuros, né? De complicações durante esse primeiro momento da vida dessa criança. Então, também esse pode ser um bom indicador aqui para a gente controlar trabalho. Ó, vou repetir aqui, eu anotei quais são os níveis de consciência, só para fixar, tá? Inconsciência, consciência, protagonismo e influência. Dá para usar isso aí no dia a dia. Mas eu quero ir na linha do que vocês acabaram de conversar aí entre vocês, Mari e Michele, fazendo duas perguntas de uma vez, talvez uma mais direcionada para Mari, que é: como as candidatas que aparecem, né, num processo seletivo, e a Robert Half faz isso o tempo todo, então a candidata que chega lá, estou falando um pouquinho mais da mulher agora aqui, né, por razões até óbvias e naturais, né? Quando ela chega para buscar um emprego e está, sabe, na iminência de uma gravidez, está planejando aquele momento da vida dela, mas ao mesmo tempo está, né, fazendo uma mudança de carreira ou indo procurar um emprego e está naquele processo seletivo, ela lida de que forma normalmente? Eu sei que tem vários perfis, mas o mais comum o que é? Tem receio ou já encara que as empresas vão tratar isso com naturalidade? E já vou fazer a pergunta para a Michele na sequência aqui, que é o contrário, né? Como é que as empresas reagem quando você chega e fala, como consultora, olha, precisamos fazer certos ajustes aqui. Então eu queria entender, assim, nesse momento que desculpa por chamar isso de conflito, mas em alguns casos ainda é conflito, né? Quando se percebe a iminência do conflito, eu queria perguntar, né, isso para a Mari, como é que a candidata reage, para a Michele, como é que a empresa reage. Acho que pode começar por você, Mari, que eu fiz uma pequena confusão aqui.
Imagina, feliz ou infelizmente, a candidata quase que se desculpa muitas vezes. Olha, preciso te falar que eu estou grávida. Ou, olha, preciso te falar, às vezes até com uma ansiedade na voz, na linguagem corporal, né? Estou planejando, estou grávida, ou estou no começo de uma gravidez. E é claro que a gente, como uma empresa que é bastante agregadora nesse sentido, imagina, mas não tem problema nenhum, vamos conversar sobre isso também, se você quiser, mas vamos seguir olhando para as suas competências. Então, eu queria trazer aqui muito dessa questão que está inerente à mulher, que é como se isso fosse um problema ao trazer ou querer participar ou querer se manter no mercado de trabalho, né? E não é. Na verdade, isso faz parte, é uma coisa natural da vida, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Mas, de fato, isso é constante, presente e muito, muito sensível. E, de verdade, tem o outro lado, né, Cássio, que você mesmo trouxe. Ela não tem naturalmente uma reciprocidade do mercado por parte de todas as empresas para não se sentir assim. Então, a bem na verdade, ela não sabe em que terreno ela está pisando. Então, esse receio, ele é pertinente, né? E muitas vezes a verbalização de que há uma aderência, de que a mulher faz parte de uma cultura agregada, não é tão verdade assim, porque nas ações das empresas ou essa propagação de cultura, isso não se percebe. Então, por isso que é uma questão de, quando a gente fala de questão cultural, é de uma questão de voz e percepção, de fora e de dentro do colaborador. Por isso que é tão complexo. Concordo, Mari. Acho que você resumiu muito bem o desafio, o dilema. Realmente, a gente vê aí essa grande evasão de mulheres no mercado de trabalho e essa dor de não conseguir voltar, de medo, de trazer esse tema numa entrevista como um pesar, sabe? Quase que como uma desculpa, como você trouxe. Do ponto de vista dos recrutadores, de novo, infelizmente, eu vejo muitos vieses que precisam ser trabalhados, né? A gente precisa ajudar essa liderança a entender filhos como potência e não como barreira. Então, acho que existe aí um caminho árduo de evolução. E o que a gente se propõe muito a fazer, e que eu acho que é importantíssimo, é ajudar essa liderança a trazer perguntas inclusivas nesse processo seletivo, né? E realmente focar, como a Mari disse, nas competências desejadas para aquele trabalho. Então, vou dar um exemplo prático aqui para aterrizar nessa nossa conversa. Putz, eu sou uma liderança, eu tenho dúvida se a minha entrevistada aqui vai poder viajar a trabalho porque ela tem criança pequena. Ao invés dessa liderança perguntar, você tem disponibilidade para viajar a trabalho 2 vezes por semana? Ela pergunta, você tem filhos? Como se uma coisa fosse conclusão da outra. Então, gente, assim, não existe bom senso, né? Pergunta o que você quer saber e não presuma que o fato de existir uma criança na vida daquela candidata vai significar uma implicação que você construiu na sua própria cabeça. Estou imaginando aqui um duelo na mesa do bar. Nós 4, né? Vocês duas, eu e um ser imaginário aqui, tá? E é o seguinte, vocês estão ali dizendo aquilo que me parece ser o entendimento de vocês, que essa cultura, né, de uma boa relação com a paternidade, com a maternidade, faz bem para os negócios, né? Eu sei que vocês defendem essa visão e têm essa visão. E aí eu estou imaginando, então, esse amigo imaginário aqui, focando só no aspecto financeiro imediato, né? Ele vai responder quando vocês falarem, não, isso faz bem para os negócios. Eu falo assim, estão malucas, né? A pessoa vai sair por meses e meses, né? Eu vou ter que contratar outra, isso tem custo, sem contar que essa pessoa que vai repor temporariamente nem sempre performa bem, então vai gerar também um estresse pontualmente ali na equipe. Nesse momento do meu chopp imaginário, eu peço uma batatinha, o chopp e fico vendo o duelo ali entre vocês, né? Então, fazendo essa brincadeira para quê, né? Para colocar esse desafio para vocês, né? Como provar, então, que essa postura da empresa, digamos, do nível ali consciente, protagonista ou influente,
é bom para os negócios? Que argumento vocês usam que eu imagino que vocês já tenham tido esse embate alguma vez? Gostei, Cássio. Tô com o meu chopp imaginário na mão aqui para a gente conversar. Saúde! Saúde, tio. Bom, eu começaria aqui essa provocação construtiva trazendo esse argumento que eu acabei de levantar para vocês, de que é no exercício diário da criação de uma criança que nós nos tornamos pessoas melhores, que nós desenvolvemos habilidades que agregam no nosso currículo. Então, eu te convido aí, Cássio, ocupando esse papel aí provocativo, a refletir, né, que realmente você vai receber de volta uma colaboradora ainda mais potente, um colaborador ainda mais potente que vai devolver toda essa potência para a sua carreira, né, e que se você criar esse ambiente de engajamento, essa pessoa vai conseguir prosperar e se engajar e entregar cada vez mais. E eu também te convido a refletir uma estatística que eu tive acesso esses dias e que ela também não é óbvia, que é uma pergunta para você, né? Quantos dias você acha, tirando esse espaço de licenças, maternidades e paternidades, quantos dias por ano você acha que uma mulher e um homem se ausentam do trabalho por motivos diversos? Eu não tenho ideia. Mas deve Então ser vamos lá, deixa eu te bastante. contar. A gente calculou aqui esse estudo feito pelo INSPER, com a pesquisadora Regina Madaloso, que eu sou muito fã e admiradora, pesquisou essa informação, né, e calculou o número de dias médios de afastamento de homens e mulheres, tirando os dias de licença maternidade e paternidade. E afastamento E olha que por curioso, quê? quase... Ficou doente? Foi no mecânico? Foi no Exato, médico? por motivos, Tá. por motivos de afastamento, de saúde, de pedidos de afastamento por motivos diversos. Ah, mas Isso aquele é afastamento amplo, tá? contínuo, não é faltar um dia. É o afastamento. Pode ser faltar um dia também, tá Não, bom. pode ser faltar um dia, Tá. pode ser faltar um dia. E aí, só para vocês saberem, olha que curioso o retorno, né? Para quase todas as faixas etárias, né? Porque esse estudo ele foi dividido em faixas, os homens tiram mais dias de licenças do que mulheres. Quando jovens, eles tiram 1,5 dia a mais do que as mulheres. Quando mais velhos, na faixa de 50 e 60 anos, a diferença é de 3 a 5 dias a mais do que mulheres. Por ano. Sendo tirados por homens. Por ano, Nossa! né? Então, olha que curioso, né? A gente trabalha, precisa trabalhar os nossos viés, precisa conhecer esses dados para poder entender que, na verdade, né, não existe essa grande diferença que a gente constrói, né, no nosso imaginário. Então, realmente, e o que eu trago também aqui para a provocação é assim, gente, o ano da licença, ele é um capítulo na história dessa pessoa, dessa profissional, né? É um capítulo que, diluído no tempo, ele se torna um episódio, uma página virada, né? É claro que vai ser um ano atípico, mas o que essa pessoa vai devolver de potência para sua carreira por conta do que eu comentei lá no começo, vai com certeza diluir essa ausência e, pelo contrário, contribuir muito a favor. Então, não sei se a gente consegue brindar já depois desse argumento o nosso chopp. Eu já traria o seguinte, adorei a provocação e vou provocar também. Que cultura que você quer criar na sua companhia? Você quer criar uma cultura apenas voltada para números, retorno, entrega, ou você quer uma percepção de uma retenção a longo prazo, valores agregados na companhia, diversidade e público que se complementem, visões para que o negócio ande cada vez mais para frente? Então, assim, a grosso modo, se a gente olhar o capítulo isolado e o tempo de forma isolada, pode parecer uma questão aí de, entre aspas, perda. Mas, quando a gente olha para o que a gente quer construir, com certeza é errônea essa análise, né? E pensando nisso, inclusive, o planejamento para que essas mulheres e para que essa empresa não tenha perdas, ele começa lá atrás, né? Qual que é a composição? Qual o plano sucessório daquela equipe? Independentemente da razão, porque eu posso perder um colaborador perenemente a qualquer momento, se você não faz um plano de retenção na empresa que seja bastante consistente, né? Então, é muito ancorado na ideia de que a maternidade, a paternidade causa esse impacto, e muito pouco ancorado em relação ao que eu quero construir.
Como eu me preparo para isso? E eu gostei, Mari, que você trouxe aqui a questão do planejamento, né? Porque, putz, pensando bem, temos, na maior parte dos casos, pelo menos 6 meses de planejamento, né? Não é como um afastamento do dia para a noite por uma doença, né? Existe aí um tempo de planejamento. E eu queria reforçar aqui esse conceito, porque também, de novo, num estudo ainda mais recente da Filhos no Currículo, conduzido agora na virada de 2021 para 2022, com mais de 1.500 colaboradores, o que a gente percebeu ao mapear toda a jornada é essa principal sensação de insegurança na saída de licença e no retorno de licença. Esses são, pessoal, os 2 momentos da jornada que precisam ser cuidados com mais foco, com mais atenção, né? Depois eu posso até mergulhar um pouquinho mais nessa pesquisa, mas eu queria também trazer aqui para o Cássio, para a provocação inicial, a questão da substituição dessa pessoa durante a licença. Gente, essa pode ser uma oportunidade, inclusive, de você treinar alguém, de você temporariamente fazer um job rotation, de você trazer uma pessoa que estava numa posição menos sênior para experimentar uma posição mais sênior, né? Então, é uma oportunidade de você desenvolver talentos internos, inclusive, né? Como um período de uma experiência para alguém ascender internamente dentro da companhia. Exatamente. Pronto, podemos brindar então aqui. Mas olha, eu trouxe esse ser imaginário aí, que na verdade eu me baseei numa situação que eu vi dentro de uma empresa onde eu trabalhava, né? Então, uma determinada pessoa ficou grávida, né? Anunciou a gravidez e o dono da empresa reclamou, assim, me desabafou pra mim, falou, pô, ela me aparece grávida aqui, pô, tal. Isso faz uns anos já, tá? Vou por aí uns bons anos já, bastante tempo mesmo, tá? Não foi agora. E assim, eu falei pra ele, né, assim, cara, não comenta isso com mais ninguém, porque acho que vai pegar mal pra você, né, assim, porque me parece que a minha sensação é que você não tá tendo discernimento de diferenciar uma pessoa que dá uma desculpa esfarrapada, né, aquele que já me aconteceu também isso, né? Teve conjuntivite e pegou 3 semanas de atestado. Né? É muito diferente esse comportamento desse momento tão especial na vida de uma pessoa, de uma mulher especialmente, mas de um homem também. E aí eu queria puxar esse gancho para fazer a última pergunta aqui para vocês. Tem algum perfil mais propenso para agir dessa forma que eu descrevi, de não ter essa empatia com as mulheres, não ter essa sensibilidade, na verdade, assim, de rejeitar, né, que os colaboradores vivam esse momento de ter filhos? Tem algum perfil mais propenso a isso? Tipo, sei lá, a pessoa muito jovem porque não tem filho, a pessoa com alguma característica comportamental. Enfim, tem um perfil ou isso dá nas melhores famílias, nas melhores empresas? Eu diria, Cássio, que tudo depende. Eu queria muito ser um pouco mais específica na minha resposta, mas, cara, depende tanto, assim, é um perfil que a gente vê por aí, e assim, eu sei que essa situação que você relatou, ela é de alguns anos atrás, mas, gente, ela acontece até hoje. E o que eu vejo também do lado de cá, e colocando um pouco o chapéu da liderança na minha cabeça, é uma preocupação genuína com performance, né? Então, tem lideranças que realmente têm essa angústia e têm essa preocupação por estarem numa cultura mais agressiva, enfim, né? Que não valoriza a parentalidade, e que eu entendo as dores, eu entendo os desafios, e eu vejo muito também um brainwashing hoje nas redes sociais, no LinkedIn, né? Uma posição meio de lacração de diversidade faz bem aos negócios, e todo mundo tem que dizer que sim, porque senão a gente é cancelado, né? Vamos ser sinceros aqui. E, no fundo, muitas dúvidas. E se a gente pudesse sentar na frente dessa pessoa imaginária que você trouxe aqui no nosso café, no nosso chopp, e conversasse mesmo, quais são suas dúvidas, deixa eu te ajudar, deixa eu te dar argumentos para que você possa também, né, trazer suas dúvidas aqui para a gente discutir de uma maneira saudável, porque as pessoas estão com medo de falar nessa pauta, sabe? Isso é muito real, assim. Então, existe essa pessoa que você perguntou, ela existe em várias organizações e ela está com medo de falar que ela não sabe, entende? E a gente precisa ajudar e também julgar menos e dar a mão e ajudar essa pessoa a
né, até a chance de mudar de opinião? Cássio, eu também não consigo ser precisa, porque eu acho que existe de tudo. E existe de tudo porque é muito complexo responder essa pergunta. Qual foi a experiência familiar que essa pessoa teve? Isso gerou empatia nela ou não? Qual a experiência que ela tem dentro da corporação? Ela teve uma situação agregada ao colaborador que é positiva ou até foi negativa? Porque no fim do dia, quando a gente traz aquele tema do julgamento e da pesquisa que eu trouxe sobre julgamento, isso é puro julgamento. Alguém já fez uma medição precisa em indicadores, né? Hoje em dia a gente tem tudo são KPIs e indicadores, e no RH a gente tem uma área precisa de indicadores. Alguém já fez uma pesquisa que consolida a visão de que aquela mulher, por ela ser mãe, está sendo menos produtiva para a gente ter esse julgamento ancorado? Então, eu diria que assim depende muito da experiência dessa pessoa na vida e o quanto ela tem de inteligência emocional, quanto ela agregou inteligência emocional nesse percurso, né? Então, infelizmente existe de tudo, inclusive mães que vivem essas dificuldades dentro de casa e às vezes até para corroborar com a corporação e até o medo dessa mãe seja maior do que qualquer outra pessoa, e ela vai lá e chancela no nível 80 a criticidade do tema e trata eventual colaboradora ou colaborador que tem a mesma situação com zero empatia. Eu ia chegar nesse ponto, Mari, exatamente do seu último exemplo. Não é raro a gente receber o depoimento nas nossas redes sociais, anônimos, de que muitas vezes as piores julgadoras são as próprias mulheres mães, que muitas vezes tiveram, né, que entre aspas, se adaptar, se masculinizar naquele ambiente para sobreviver numa cultura não inclusiva, né? E levaram isso para suas respectivas equipes. Olha, quero dizer para vocês o seguinte, vocês deram uma aula aqui hoje muito difícil, tá? Porque esse é um tema muito pouco técnico. Por mais que você, Michele, tenha transformado isso num método seu e aplicado isso nas empresas, não é fácil falar porque cabe muito juízo de valores aqui, né? Então, vocês deram um show porque vocês conseguiram trazer tudo muito com base em fatos e dados, né? E, claro, a percepção de vocês por experiência e não por achismo. Então, muito difícil fazer um podcast hoje como vocês fizeram. Então, eu vou começar agradecendo e me despedindo de você, Michele. Obrigado por trazer uma contribuição tão interessante, tão rica aqui para o podcast. Obrigada, Cássio. Foi uma honra estar aqui com vocês. Convido todo mundo com filhos ou que apoia a causa a colocarem seus filhos no currículo, a refletirem sobre as habilidades que nasceram em você e na sua equipe depois da chegada dos filhos. Conta com a gente aqui na Filhos no Currículo para isso. Claro, obrigado, Michele. E Mari, quero te agradecer muito também aí pelo papo. A gente sabe que você está trazendo uma experiência sua, né, de tantos anos aí na Robert Half, e junto com isso vem a experiência da Robert Half. Obrigado a você também, Mari, pelo papo de hoje. Imagina, é sempre um prazer aqui, nós da Robert Half, contribuirmos com temas que são para agregar valor na carreira, né, e na vida dos profissionais, porque no fim do dia a gente está falando da composição de vida das pessoas, e eu queria dar uma mensagem final aqui, sabe? A questão de resultados sem humanização, até que ponto funciona, né, para o que a gente quer ser e para onde a corporação quer chegar. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Michele Terni, da Filhos no Currículo, e a Mariana Orno,
da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?